Lendo as cartas de Paulo. Hoje nós vamos chegar ao capítulo final dessa epístola que Paulo escreveu às igrejas que estavam na Galácia. Aos irmãos que estavam naquelas igrejas, estavam precisando serem advertidos sobre o que é viver pela fé, o que é acreditar em Jesus Cristo para ter a salvação, para ter a liberdade em Cristo. E o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6 está falando sobre a reciprocidade no relacionamento cristão. Vamos ver, vamos continuar falando desse assunto e encerrar essa carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 6 diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Aqui encerramos essa linda carta, essa linda epístola de advertência, de ensinamento, que o apóstolo escreveu àqueles irmãos da Galácia e que também serve para nós, irmãos da igreja de hoje em dia, dos dias odiernos, dos tempos odiernos, do nosso dia a dia, que possamos estar sempre meditando na palavra de Deus, para que a nossa fé seja aumentada e para que possamos conhecer e que possamos prosseguir conhecendo o nosso Deus. Até a próxima!